dentro da praça e do templo, voz que ecoa contra o silêncio, fé que reflete em cada questão, luz guiando em meio à escuridão. Protesto protestante, acorda o coração, palavra e verdade em cada discussão, política, cultura na mesma missão. Protesto protestante, nossa voz em ação. Olá, meus amigos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Protesto protestante nesta segunda-feira abençoada. Deus abençoe o seu momento aí, que você esteja dentro do seu carro, onde você estiver. Hoje, nessa segunda-feira, nós estamos aqui para falar de um tema muito importante e eu gostaria que você que está aí, que vai começar a ver essa live, esses momentos que nós vamos estar aqui, que vai ser momentos de muita alegria. Nós vamos falar da palavra de Deus. Você já poderia comentar, deixar o seu comentário, compartilhar. Protesto Protestante está aqui toda segunda-feira, aqui, graças a Deus, através desse espaço maravilhoso aqui, que é o Conexão Massa. Presbítero Rogério, Deus abençoe sua vida. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma segunda-feira da presença do Senhor, onde Deus nos deu a oportunidade de falarmos daquilo que é mais importante, as Escrituras Sagradas, né? A manifestação do poder de Deus, que para mim, através do teu Espírito, da palavra dele viva e eficaz. Eu já quero deixar um versículo aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 2, né? A gente tem costume de ler um, mas eu quero ler o 2, que diz assim, ó: pois pela fé os antigos conquistaram um bom testemunho. Testemunho é aquilo que a gente vive todos os dias, em qualquer lugar, pela fé em Cristo Jesus. Dentro desse tema tão importante, fé e prevenção, né? Impactando o vale de ossos secos. Deus abençoe. Pessoal, nós estamos aqui com Edmar, ele que é da IBTA, né? E deixe as suas perguntas, o tema é sugestivo. Falar de fé, esperança é algo maravilhoso. Uma ótima noite, Edmar. Deus abençoe sua vida. Boa noite, pastores. Te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. E, de fato, esse tema, pelo menos para mim, há cerca de 20 anos, ele vem sendo um dos objetivos que eu venho procurando, trazendo dia a dia, e creio eu que está chegando o tempo em que nós, que temos fé em Cristo, e aquilo que nós conhecemos sobre a palavra de Deus vai impactar no meio desse vale de ossos secos. Porque o que tem de gente, ou nós mesmos que estamos no meio deste vale e não percebemos, eu creio que a gente vai poder hoje falar um pouquinho e também entender como nós podemos impactar nesse vale de ossos secos. E vamos falar sobre isso, porque tenho certeza que muita gente vai identificar com isso. Amém. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, deixa eu te falar. Fala um pouco sobre a sua vida, sobre quem é o Edmar, o que o Edmar faz. Bacana. Bom, pessoal, eu tenho 22 anos, né, de convertido ao Evangelho. Como o pastor disse, eu sou da IBTA, né? Eu estava no Vista Alegre, mas agora estou indo para outra mais próxima onde eu moro, no centro. E esse trabalho ele não existe se não fosse a fé, se não fosse o Evangelho. Há 20 anos atrás, eu estava em uma igreja e alguém chegou perto de mim me dizendo que tinha algo importante que Deus queria fazer através da minha vida. Só que estávamos conversando aqui antes, né, de entrarmos ao vivo aqui, sobre como que eu me identificaria dentro do pentecostal, de ser tradicional, de não ser, e eu sempre costumo dizer, eu não consigo me identificar dentro de um contexto desse. Eu costumo dizer que eu sou bereano. Se falou de Bíblia, eu vou para a Bíblia. É ali que para mim é que Deus está falando. Deus usa as pessoas da forma que ele quer e se precisar ele usa um animal como ele usou lá atrás. Mas para mim a palavra de Deus ela já foi escrita. O que eu tenho que saber é o posicionamento de Deus sobre as coisas. Então eu vou para ali e eu me identifico como bereano. Então neste momento essa pessoa vai ser algo muito importante, só que isso foi 20 anos atrás. Para que eu começasse a entender aonde é que isso ia parar, só aconteceu 7 anos depois. Fui cuidar da minha vida. Até que um dia eu estava trabalhando numa clínica, fazia trabalho de manutenção de equipamento hospitalar,
E aí eu estou fazendo um trabalho, nesse momento era uma sala de observação porque a sala de manutenção estava cheia, e tinha assim um corpo do meu lado, e o pessoal me falou, ó, tá um corpo lá, só que só falou que tinha um corpo, só que estava morto essa pessoa. Eu tô lá mexendo na máquina, tranquilo, e eu não me impressiono com isso. Mas aí começou a vir na minha mente essa passagem bíblica de Ezequiel 37, falando vale de ossos secos, vale de ossos secos. Então eu chego em casa e começo a ler a Bíblia para entender mais por que aquela voz está na minha cabeça desde cedo. Ali eu comecei a entender que eu seria preparado para ajudar mais tarde a ajudar as pessoas a entender por que a fé e a prevenção ela não pode ser coisa separada. Por que nós temos tanta dificuldade em lidar com algo que eu e você, querendo ou não, nós estamos dentro dele? E se a gente for parar para o texto de Ezequiel 37, a gente vai observar que não é diferente nos dias de hoje. O texto está dizendo, o contexto está dizendo que Israel estava numa decadência total, espiritual, social, e aí Deus vai ver aquela situação e convida um profeta. E aí mostra, Ezequiel, pode isso dar vidas? O que Ezequiel faz? Ele devolve-se para Deus. Tu podes. Nesse exato momento, pastores, tem um pai, uma mãe, uma esposa, um irmão, um filho, clamando a Deus. Senhor, eu já tentei de tudo. Eu já conversei com meu pai, com meu filho, com meu amigo, falando com ele, cara, sai do mundo das drogas. Você está destruindo a tua vida. Olha o que você fez com teu pai, olha o que você fez com a tua mãe. E essa pessoa não está ouvindo. Mas quando a gente vai tratar dessas coisas, ou a gente está falando muito no contexto espiritual e abandonando as coisas naturais, ou a gente inverte esse padrão. Então, conhecer sobre fé e prevenção é unir essas duas ferramentas que vai ajudar aquela mãe que está lá na tua igreja, lá naquele lugar lá agora, chorando, que ela precisa da fé, mas se ela não entender o que levou essa pessoa para este vale e por que ela está nesse vale, ela vai continuar sofrendo a consequência desse vale. Então eu entendi desde então que de fato eu poderia contribuir com isso e eis-me aqui depois de 20 anos para ajudar as pessoas a entender. Vamos unir fé e prevenção para impactar esse vale de ossos secos. Então a fé é a questão espiritual, né, que todos nós acreditamos e sabemos que existe. E a prevenção, o senhor trabalha com ela aliando aquilo que é natural, a coisas que nós podemos identificar no dia a dia. Correto. Tá, e falando de fé e prevenção, aonde o senhor atua com esses dois? Ok. Esse trabalho, que eu já faço há cerca de 10 anos, este ano completou 10 anos, 2024 eu entrei para o Conselho Tutelar. Foi uma dica hoje ele é um vereador, o Beto Alegria, que eu já venho batalhando isso no município há 10 anos, para que esse trabalho seja feito, principalmente dentro das escolas. E aí um dia eu estava na prefeitura, ele falou assim, aqui vai ter o processo seletivo para Conselho Tutelar. Você não quer participar não? Seu trabalho encaixaria certinho o Conselho Tutelar, porque é uma demanda da adolescência, da criança e do adolescente. Sim. E o Estatuto da Criança já nos dá essa informação, que é a obrigação das instituições religiosas, da prefeitura, de todo mundo fazer o trabalho de prevenção, porque todo mundo está envolvido nisso. E eu peguei e falei assim, acho que não tenho esse perfil de Conselho Tutelar não. Mas, mais uma vez, aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que poderia ser uma boa, porque eu trabalho com a criança e adolescente. Pronto. Fiz a inscrição, fiz todos os processos, passei. E antes de chegar no Conselho Tutelar, eu já falei para as pessoas, o que me trouxe no Conselho Tutelar é ajudar na construção dessa política pública. Como que nós devemos fazer prevenção? O que nós devemos falar? Como identificar alguém que está nessa situação? E como orientar ela a sair dessa situação? Aí a gente cai naquilo que nós falamos antes. Nós temos um potencial enorme dentro das igrejas que já trabalham com isso, mas nós também precisamos de outros elementos para que juntos todas as pessoas possam ser alcançadas. Então hoje o senhor é conselheiro tutelar de Birité. Isso. De qual região? Da região do centro, primeira região, e hoje faço parte do COMAD também, que é o órgão responsável no município para trabalhar a política pública de prevenção às drogas. De prevenção às drogas. Isso. E a igreja, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que ela tem esse papel, e que ela tem um papel que ninguém mais tem. O COMAD, ele é um órgão
que tem as suas atribuições só dentro do município ou ele tem as suas atribuições fora do município também? Não, só dentro do município. Cada município, se quiser, né, pode ter um conselho de política de álcool e outras drogas. Entendi. Qual que é o presidente? Tem presidente? Hoje é a Angelita, que faz parte da saúde, ela é a presidente do conselho. Então, né? O COMAD hoje ele é ligado à área da saúde do município. O COMAD é um órgão que está dentro da gestão do município. Sim. Né? Por ser uma política diversificada, você pode ter ali o desenvolvimento social, você pode ter a saúde, você tem a educação, todo mundo pode trabalhar junto. Então o COMAD é o que vai pegar todo esse conjunto de ferramentas que tem disponível hoje e fazer a prevenção. Alguém da saúde, alguém da educação, alguém do desenvolvimento social. Do conselho tutelar. O conselho tutelar faz parte disso já dentro do estatuto. Seria a linha de frente? Não, o conselho tutelar ele toma medidas de proteção. E dentro das medidas de proteção, o ambiente que a criança e adolescente está pode ser um ambiente que está sendo prejudicado pelas drogas e respala no adolescente e na criança. Então, dependendo daquele mal que está ocasionando, o conselho tutelar tem que tomar medidas de direcionar a família, direcionar o pai, a mãe, para onde que vai se direcionar, dependendo do impacto na vida, afastar a pessoa daquele lugar, tirar a criança e adolescente daquele lugar. Então, isso são medidas que o Conselho Tutelar tem por lei em fazer de acordo com a necessidade. Antes da gente ir para essa questão, que eu creio que o senhor vai querer entrar mais para a questão mais da igreja, onde a igreja pode alcançar com fé e prevenção, mas quais são as maiores demandas que o Conselho Tutelar recebe hoje? Que tipo de casos vocês mais recebem hoje? Olha, a infrequência escolar é das maiores, mas o que mais traz impacto na família é os abusos. Tá, mas aí é o pai e a mãe que vai lá no Conselho Tutelar, ou alguma denúncia de alguém que vai falar que a criança não está indo na escola? Como que é? Quem tem a responsabilidade de anunciar que a criança não está indo na escola é a escola. Sim. A escola é que a escola que notifica primeiro. Entendi. Então eles vão lá olhar as fotos e falar, essa criança não está vindo, a primeira notificação. Isso, existe uma quantidade mínima de falta para que a escola nos notifique. E aí a gente precisa saber por que essa criança não está indo na escola. É por causa de quê? Tem alguma dificuldade lá, que não tem ninguém para levar, se a criança está sofrendo algum abuso, alguma restrição de liberdade. Então o Conselho Tutelar vai tentar identificar o que está acontecendo, que essa criança está perdendo o seu direito de estudar. Porque o estatuto já garante que ela precisa estudar e os pais precisam levar ela para a escola e acompanhar seu desenvolvimento escolar. Se não está acontecendo, foi retirado um direito. Então, uma vez que o Conselho Tutelar é acionado, o Conselho Tutelar tem que tomar medidas para que isso deixe de existir. Entendi. Só para que o público nos entenda. Então, a escola tem uma ficha de todos os alunos normal e elas têm um mínimo ali de faltas. Sim. Aí, aquela criança excedeu, a escola aciona o Conselho Tutelar. Sim. Aí, a ação do Conselho Tutelar é procurar os pais, é o conselheiro, é o senhor que vai lá ou é outra pessoa? Não. É o senhor que vai na casa... Sim, batemos na casa da pessoa. Bate na porta Isso. e fala assim, olha, seu filho tá faltando, o que está acontecendo? Recebemos uma denúncia da escola que a criança tal não está indo na escola. O que está acontecendo? Aí quando o senhor chega lá, só pra gente entender, porque tipo assim, tem muita coisa que é novo, tanto pra mim quanto pra algumas pessoas que talvez não entendam esse processo. Você chega lá, bateu na porta que seu filho não tá indo na escola. O que tá acontecendo? O que eles respondem nesse caso? A gente sempre entrega uma notificação e a notificação do Conselho Tutelar é uma lei. A pessoa quando recebe uma notificação do Conselho Tutelar e ela não atende o que o Conselho Tutelar está pedindo, que é ir no Conselho para a gente resolver um problema da medida que precisa ser tomada ou do direito que está sendo retirado, entendi. Essa pessoa pode responder judicialmente. Entendi. Então, quando o senhor vai lá na casa, é primeiro para dar uma intimação, para a pessoa ir no Conselho. É uma notificação. Você notifica a pessoa e fala assim, olha, nós precisamos conversar. Aí os pais agora eles são encaminhados, eles vão para o Conselho Tutelar. Entendi. Para mim, vocês chegavam lá e já tinha aquela conversa ali. Não, já resolvia. Porque é sigiloso, né? Sim. Coisas delicadas. Então entendi. não dá para ser falado em qualquer lugar. Marca e a pessoa vai. Mas eu creio que a maioria não deve ir. O que acontece? Não vai. Vai. Se a gente chegar lá, a gente tem uma média de 3 vezes. A gente comunica a delegacia de polícia, porque está no estatuto. Não atender o Conselho Tutelar é uma violação. É crime. É crime. Tem um estatuto dizendo, se o Conselho Tutelar chamou, você não foi, é acionado o Ministério Público
para te buscar, ainda que seja coercitivamente. Então a polícia pode bater lá. Várias vezes já aconteceu, por frequência familiar. A mãe não foi, que é responsável, e falou assim, eu não vou e ponto, acabou. Ok, então a gente vai lá, notifica, espera, tenta ligar, vê as outras formas para que ela amigavelmente vá lá para a gente resolver o problema. Ela bateu o pé, a gente comunica ao Ministério Público. O Ministério Público manda uma viatura lá, fala assim, se não foi pro bem, não foi pro mal. Então é só deixar bem claro que coercitivamente é pegar a pessoa na marra, falar, você tem que ir, não quis não, agora nós vamos levar você à força. Nós não podemos Vocês fazer não fazem isso. trabalho, quem faz é a polícia. A polícia vai lá e fala assim, aqui a senhora tem que comparecer sim. Porque é crime não atender o chamado do conselho tutelar. Até e a pessoa porque pode se comunicou responder. 3 vezes, não foi alguma coisa, tem. Correto. E isso a gente faz com coisas mais básicas. Agora, se a gente recebe uma notificação de que a pessoa está sendo violentada, é na hora. É na hora, tem que acionar. Tem que chamar. Chama para você, tô com um problema desse. Tem uma criança, uma denúncia lá que a criança está sendo espancada. A polícia militar tem que acompanhar lá para tentar resolver aí o ela problema. nesse caso já vai o senhor conjuntamente com a polícia e todo mundo. Com a polícia para identificar, se tiver lá, leva a pessoa presa, a criança tem que ser protegida e o conselho tutelar tem que tomar as devidas medidas para proteger essa criança. Qual que é a proteção? É tirar a criança daquele ambiente? É tirar o agressor daquele ambiente? É alguém da família, do seu núcleo familiar, ficar com a responsabilidade dessa criança, ainda que seja temporariamente, até que um juiz decida se ela vai ser destituída do seu poder familiar ou vai continuar ali. A gente só vai tratar aquela situação sem tirar o menor dali, porque a prioridade é o bem-estar do menor. Então tem medidas que você tem que tirar, tem medidas que você tem que tratar. Aí depende de cada caso. Tá, no caso, eu quero entrar na questão da festa. Sim. É só para as pessoas entenderem melhor qual que é o papel que o senhor acabou de dizer aqui, que é muito maior. Daí a igreja tem um papel muito relevante, acima disso do que a gente está conversando. A criança, tipo assim, não tem jeito. O pai... Vocês identificaram que existe um problema, a criança está sendo espancada. Sim. Retirou aquela criança do seio familiar ali. Uhum. Aqui em Birité, existe um local apropriado para levar essas crianças ou não? Existe uma regra por lei. Uma vez que os responsáveis legais, que são seus genitores, ou qualquer outra pessoa que legalmente tem a guarda dessa pessoa, que está lá no registro de nascimento, que é pai e que é mãe, eles têm a obrigação judicial para proteger essa criança. Porém, há situações que ele não consegue proteger. É a questão do uso das drogas, é a questão do crime, então ele não consegue. Alguém daquele núcleo familiar que já tem convivência com esse menor pode assumir essa criança? No caso, um tio, uma tia. Isso. Tudo depende da situação. Então, dependendo da situação, a gente vai chamar alguém que pode... Então, aqui, a partir de agora, o seu sobrinho vai ficar para você cuidar. Ok? Você tem condições? Tem. Só que a gente não tem nada comprovando que ele tem. Para proteger a criança, a gente pode sim fazer uma medida temporária para aquele tio ficar com a criança. E aí a gente comunica ao Ministério Público. Em virtude disso, fulano de tal, que faz parte do núcleo familiar, ficou temporariamente em cuidar dessa criança. Aí ele tem que fazer o processo de para o Ministério Público solicitar, caso necessário, a guarda definitiva daquele menor. Mas cada caso tem que ser analisado segundo a necessidade. E aí acaba que entra também, o conceito tutelar, acaba entrando nessa questão que você falou do COMAD, questão de drogas e álcool e drogas, porque você acaba chegando lá, vamos supor, você chegou numa casa, chegou lá, você identificou que o problema ali talvez seja álcool, drogas. Sim. E aí, como que é a atuação? Como que é feita essa atuação? O pai ou a mãe tem problema com álcool, drogas? Depende muito de qual é o impacto disso sobre o menor. Não é simplesmente porque a pessoa usa droga que é uma decisão para tirar ela, não. Porque a pessoa pode usar e ela está fazendo algo para ela, mas ela cuida do... Isso é comum demais. A pessoa usa droga, mesmo? Mas ele não tem nenhuma violação com os filhos. Então a justiça não vai determinar que ele perca a sua paternidade. A criança no sentido exatamente. Moralmente não deveria fazer. Mas judicialmente não há elemento suficiente. É mesmo? Quer dizer que a legislação... Só um exemplo, porque pra mim isso aí moralmente eu poderia falar assim, você tá doido, o cara tá usando drogas dentro da casa dele, o filho dele tá vendo. Uhum. Embora ele tá indo pra escola, tudo certinho, bonitinho, tá comendo, bebendo, tá lá com a roupinha bonitinha, mas ele tá querendo ou não, a criança naquele meio, ele acaba tendo opção.
né? E a gente sabe que a opção sempre vai pro lado mais errado da coisa. Mas então quer dizer que legalmente não existe uma lei que, vamos supor, você chegou lá, viu que a criança tá certinho com a criança, mas o pai usa droga. Não tem como tirar aquela criança dali. Não tem uma... Desde que, sob efeito de droga, ele cometa algum ato que justifique isso. Mas se ele chapar todas e dormir, pronto. Mas que coisa louca, porque eu penso assim, né? Não é louca não, sabe por quê? E a gente vai... Não sei se vai dar tempo de chegar a isso. Com certeza. Se a justiça for determinar que todo o consumo de drogas, a pessoa perde o seu direito de ser pai, de ser mãe, ela vai ter que ter lugar para abrigar muita gente. Sabe por quê? Sim. A maioria dos ambientes tem droga. Eu sei, mas é que eu falo assim, porque acaba que a nossa lei, então, é uma lei muito, com todo respeito, falha. Porque, por exemplo, é proibido usar álcool e drogas na escola, ok? Não pode. Sim. Não pode. A criança tá lá. Então, ali é um ambiente seguro. A gente entende que aquilo ali é um ambiente seguro pra criança. Mas se na casa dele onde ele passa mais tempo, lá também devia ser. E a maioria dos lugares tem droga. Eu vou explicar daqui a pouco por que tem droga na maioria dos lugares. Só que se essa pessoa que está fazendo uso de droga não cometer nenhum ato infracional que vai trazer algum mal para esse menino de fato, a justiça não determina que ele se afaste. É melhor tratar aquele ambiente. Mas muitas das vezes esse ambiente ou aquela pessoa não quer ser tratada. E é por isso que unir prevenção e fé é mais fácil de você tratar isso do que você tratar só com a fé ou você só tratar com a prevenção. Porque há muitos lares que é assim, que a pessoa faz... É muito comum a pessoa, ela vai abandonar a família, ela vai abandonar o emprego, ela vai parar de falar com um amigo, mas ela não vai parar com a droga. Então, quando a gente começa a compreender isso, você tem muito mais elementos para conversar com o filho, com o pai, com a mãe e entender por que ele vai chutar o balde com tudo. Mas ele não vai chutar o balde com a droga. É isso que a gente precisa entender, porque se eu consigo entender que existe uma causa por trás disso, eu consigo tratar. Mas se eu olho apenas para a substância, eu estou olhando apenas para o elemento que a pessoa está usando. Eu não estou olhando para por que a pessoa está usando. O foco é nas drogas. A gente tem essa mania de confundir combate pessoa. às drogas e prevenção às drogas. E a gente combate a pessoa. Aí eu vou chegar à questão das drogas que estão dentro das casas constantemente. A gente olha para a substância, mas a gente não olha por causa que a pessoa usa. A Organização Mundial de Saúde tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, droga é toda e qualquer substância psicoativa que, quando introduzida no organismo, produz modificações. Observe a frase, toda e qualquer substância. Sim. Se essa substância não está no organismo, não vai fazer diferença. Mas por que a pessoa precisa da substância no organismo? Eu lembro que, acho que semana passada que eu tive aqui, você fez um comentário de um remédio que a sua esposa precisa. Tô enganado? Ela tem enxaqueca. Eu esqueci o nome do remédio, gente. Mas Sim, foi isso mesmo. É um remédio... Sim, ela precisa. Isso. A gente tem 2 tipos de drogas hoje espalhados para todo lugar. Eu costumo dizer, quando eu estou em ambiente escolar, assim, que é impossível o ser humano viver sem drogas. Impossível. Por quê? Quando a sua esposa está com uma dor de cabeça muito grande, o que ela faz? Ela vai tomar um remédio. E o que esse remédio é? Ele é uma droga. Droga, ok. Por que ela optou por isso? Porque ela tem uma dor. Se ela não tiver uma dor, ela não vai na farmácia buscar a droga. Com certeza. Ela não vai comprar. É por isso que as farmácias também já têm o nome de drogaria. Porque antes esse era o conceito. Drogas. Hoje em dia é medicamentos, medicamentos é aquela naturais. droga controlada que eles falam, né? Aí nós temos 2 tipos de drogas hoje na sociedade. Sim. A droga medicamentosa, que é para a dor que a sua esposa está passando. Sim, aquilo que é lícito, né? Isso, porque existe um controle de ciência sobre aquilo. Aquele paracetamol, ele foi elaborado, testado cientificamente para lidar com uma causa, que é a dor. Isso não acontece com a droga entorpecente, porque ela não tem estudo sobre ela. Só que a droga entorpecente, ela tem um elemento que é muito mais sedutor do que a droga medicamentosa. Para você tomar droga medicamentosa, você precisa de uma causa. Para você usar droga entorpecente, você precisa ter uma vontade. Porque a droga entorpecente, ela te dá
prazer e satisfação. A droga medicamentosa não. Ela não vai te dar. A gente, quando tem a dor de cabeça, a gente procura o paracetamol. Mas se você não tem dor de cabeça, você não vai tomar esse paracetamol. Não tem prazer nenhum nisso. O jovem ou a pessoa que precisa da droga, quando ele faz uso de droga, a maconha, por exemplo, que talvez seja a que a gente mais discute, ele também pode ter uma causa. Qual que é a causa? A ansiedade. Qual que é a causa? A depressão. Qual que é a causa? O conflito dentro de casa. Ele vai usar a droga entorpecente, vai ter o prazer, mas ele não vai resolver a depressão. Então ele tem que voltar a fazer o uso da maconha, do crack, da cocaína, para aliviar a sua dor. Algo que ele poderia ter resolvido com a droga medicamentosa. Mas ele prefere também ter o prazer. Então fica muito mais difícil de você falar com essa pessoa, porque ele tem dois benefícios. Aliviar a dor da depressão, da ansiedade, do bullying, e além de tudo, ter o prazer que as drogas oferecem. Por isso que a gente tem essa dificuldade. A gente quer combater. Mas se a gente entendesse o porquê que ela está buscando a droga, a gente não faria o combate, a gente faria a prevenção. E aí os resultados seriam outro completamente. Porque a gente ataca a pessoa, mas não ataca a causa nem a motivação. Aí não tem jeito. Aí você vai brigar com seu filho, você vai bater no seu filho, você vai xingar teu pai, você vai xingar tua mãe. Um problema que era desse tamanhozinho, que era apenas o uso esporádico, por causa do sofrimento do nosso comportamento, essa pessoa pode ainda piorar a situação em continuar usando e piorar ainda seu uso. E qual seria a prevenção? Vamos lá. Como eu falei, nós confundimos isso. Nós precisamos agora entender por que essa pessoa está fazendo uso de drogas. Já também entendemos, certo? Agora, quando eu vou conversar com alguém, como a minha mente é só de combate, eu vou dizer para o meu filho assim, por exemplo, meu filho fala assim, ó, pai, eu discordo do senhor, eu não tenho filho dessa idade adolescente, então eu tô falando isso de maneira hipotética. Ó, pra mim, maconha não tem nada a ver. Aí eu vou pirar com ele, assim, que história é essa, rapaz? Maconha não tem nada a ver? Só que talvez eu, como pai, estou consumindo mais droga do que ele, que é o álcool. O álcool é a droga que mais destrói famílias. Não é só aqui, não, é no mundo. Sim, isso é verdade. Neste exato momento que nós estamos conversando aqui, tem uma esposa sendo espancada pelo marido e lá está o álcool alcoolizado. Nesse exato momento tem alguém pegando o carro no trânsito e atropelando alguém, se ferindo ou matando alguém. Lá está o álcool. O álcool é a droga que a gente mais consome. Só que nós falamos aqui que a droga é uma substância psicoativa. Não está relacionado se é lícito ou se não é lícito. Está relacionado ao efeito que ela produz. E aí eu vou bater no meu filho por causa da maconha. Mas eu posso estar todo fim de semana, ó, usando a mesma... a cara. O álcool Qual é que é a pior. diferença? Talvez o até álcool mata pior. mais, o álcool mata mais do que a maconha. Se você for... Tem um programa que eu gosto de ver que é análise forense. Eles falam sobre as análises que foi feito em grandes personagens da nossa história. Se você for ver, tá lá na Netflix, você vai observar que grandes personagens da nossa história e qualquer tipo de atividade, eles consumiram droga a vida inteira. Mas a causa-morte deles não é droga. A causa-morte deles é a pneumonia. A causa deles é o suicídio. Mas a droga destruiu o organismo deles de tal maneira que um teve que suicidar, porque a mente foi prejudicada. Ou então, aquela pessoa ficou tão debilitada na sua saúde que assim que veio uma gripe deu pneumonia. Mas ela usou droga a vida inteira. A droga foi a causadora de destruir o seu organismo. A causa-morte é que definiu o fato. Mas a droga contribuiu para ela chegar ao suicídio. A droga foi o que ela fez para conseguir danificar seu corpo e por causa de uma gripe ela morreu. Então se a gente começa a levar a ciência para pessoas que já entendem da fé, você tem duas ferramentas excelentes. Sabe por quê, meu amigo, meu pastor? Paulo vai falar uma coisa muito importante, que é o que nós, como igrejas, precisamos perceber. Eu acho que você vai se identificar no universo que vocês têm lá na igreja de vocês. Se não me falha a memória, essa passagem está em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, capítulo 2, que Paulo vai dizer uma coisa assim, ó: o homem natural não entende das coisas do Espírito. Agora eu pergunto a vocês, todo mundo que vai na sua igreja são espirituais?
Não. Todo mundo que tem a incumbência de ajudar alguém na sua igreja são espirituais? Não. Pastores, obreiros, todo mundo que você conhece realmente é uma pessoa espiritual? Não. Eu, particularmente, eu acho que são poucas as pessoas espirituais. Mas isso aí é uma questão de teologia, né? Mas aí, chega uma mãe desesperada lá e fala assim, pelo amor de Deus, pastor, me ajuda, eu tô falando com meu filho não me ouve, eu tô tentando com ele várias vezes, eu tô tentando com meu marido. Aí o que você vai falar que você é espiritual? Só entende do mundo espiritual. Irmão, vamos fazer uma campanha? Vamos orar? Quantas pessoas estão orando até hoje? E o pai continua nas drogas. A vida inteira. Quantas campanhas já foi Milhões. feito? Então, se eu tenho o conhecimento espiritual pela fé, mas eu também tenho o conhecimento da medicina e ajudo essa mãe a entender, mãe, vem cá, como que a senhora conversa com teu filho, com teu marido? A senhora vive dando voadora nele? A senhora vive xingando ele? Te aconselho a senhora não fazer isso, porque talvez a senhora está tentando combater, forçar ele a entender o seu ponto de vista. Só que ele está sofrendo de tal maneira que a única coisa que ele tem que conforta para ele é exatamente a droga. Então, enquanto a senhora ficar batendo, enquanto a senhora falar de maneira pejorativa, ofensiva, a possibilidade da senhora construir um mal maior é muito maior. Então, eu não falei nada sobre fé. Eu estou pegando a ciência através da psicologia, através da neuropsicologia, através do comportamento humano, através da ciência, e estou informando para ela, mãe, vamos fazer de outra forma? Olha para o teu filho, olha para o teu pai, vê qual que é a hora que ele está nessa situação. Só consegue identificar? De repente a senhora brigou com seu marido agora, ele chegou em casa, a senhora brigou com ele. Ele saiu de casa, quando ele chegou, ele voltou embriagado. Ele voltou entorpecido. Aquela causa ali fez ele... Aquele momento que a senhora agrediu ele com palavras, deu o gatilho. Ele disse, eu não suporto mais isso aqui. Não dá pra mim. O filho é a mesma coisa, somente adolescente. Você não falou do gatilho, né? Sim. Eu não sei se foi... a gente trouxe um pessoal também. Sempre fala desse gatilho. Tem que tomar cuidado com o gatilho. Talvez sempre esse gatilho vai fazer a pessoa ir fazer isso. A gente tem que ter essa percepção, né? Exatamente. E esse gatilho, nada mais, nada menos, é aquilo que te desperta a fazer algo. Na hora que você lembrou daquilo, eu acho que a maioria de nós temos isso. Você lembrou daquilo, já te traz uma reflexão. Seja por bem ou por mal. Você te traz uma reflexão. Você já fica mais recolhido. Porque você não quer lembrar daquilo. Ou você não conseguiu ter a solução daquilo. Então aquilo vai te despertar sentimentos. E aí, se você não tem uma outra forma de lidar com aquilo, se você não tem um amigo, se você não tem um esporte, se você não tem nada que possa ser mais saudável, mas quando você usou a droga, você se sentiu bem, esse gatilho de lembrar disso pode fazer com que o seu cérebro te engane. Fala assim, olha, o seu problema aí é só você tomar uma. E resolve. Resolve. Engraçado, você falando disso aí, não é droga, né? Vamos contextualizar também um pouco a Bíblia, falando de fé aqui. Não sei se é Timóteo ou Tito, Paulo tratou com Timóteo espiritualmente. Uhum. E ele tava com um problema no estômago dele. Você lembra desse texto? E Paulo, a fé que Paulo tinha não curou ele. E ele mandou Paulo, e você vê, medicina, o cara tinha tanto conhecimento, tanto espiritual quanto natural, né? Que ele falou assim, faz uma mistura aí, né? Água com vinho, toma esse negócio aí que esse problema seu do estômago vai resolver. É um homem de fé que curava assim no nome de Jesus, porém naquele momento não usou. Exato. Ótimo a sua observação. Porque veja bem, quando a sua esposa foi para o médico ganhar menino, que ela utilizou para passar a dor dela? A oração ou ela tomou uma injeção para aliviar a dor? Quando temos dor de cabeça, o que a gente faz? A gente faz oração ou a gente toma dipirona? Quando a gente quebra o braço, o que a gente faz? A gente faz uma campanha ou a gente vai no médico para colocar uma tala e tirar aquela dor e colocar o osso aos poucos? Nós somos muito mais atendidos pela medicina, que eu entendo que é a graça natural, porque se não fosse esses caras com a inteligência que tem para descobrir como que acontece o câncer, como que o caminho que tem, para tirar um órgão, um coração e colocar um artificial, eu entendo isso como graça natural.
Se Deus não dá a essas pessoas essa capacidade, nós estávamos ainda mais lascados. Olha a dor que nós deixamos de ter quando nós vamos fazer uma cirurgia porque nós tomamos uma injeção para diminuir a dor. Olha a dor do parto que a mulher deixou de sentir porque teve a injeção. Nós somos muito mais atendidos pelas coisas naturais do que pelas coisas espirituais. Porque a gente, na maioria das vezes, a gente recorre muito mais à medicina do que à fé. Não estou dizendo que a pessoa não tem fé. Eu estou dizendo que às vezes a gente deixa que um posicionamento único nos limita a não pensar nas outras coisas. E tem muitas mães que poderiam ser atendidas se a gente entendesse que naquele momento, eu não estou falando com a pessoa espiritual. Eu estou falando com a pessoa natural. Então eu tenho que usar a ciência. Eu tenho que explicar para ela, mãe, talvez o seu filho, vivendo esse problema que ele está lá na escola, ou ele perdeu a namoradinha agora, um coleguinha dele falou com ele assim, eu resolvi o meu problema utilizando a maconha. E ele realmente utilizou a maconha e ele se sentiu muito bem. Como que a senhora vai continuar batendo nesse menino, dizendo para ele não usar a maconha, sendo que ele está tendo benefício com a maconha? Lembrando que esse benefício é a curto prazo, né? Curto prazo. Ele só vai ficando cada vez mais dependente. Mas a causa acabou complicando a situação dele. E qual que é a possibilidade de ele aumentar a satisfação? Voltar a utilizar a droga. E é só aumentando. Vai chegar um certo ponto que, psicoativo, o cérebro vai reconhecer que aquele apenas cigarro que ele usava de vez em quando não surte mais efeito. Mas o organismo acostumou com essa quantidade e agora ele precisa, para resolver o problema dele, aumentar a quantidade ou então migrar para outra substância. Só que eu estou batendo. Acaba que um abismo puxa outro abismo, né? Vai só se levando. Pessoal, nós estamos aqui com o Edmar Martins. O tema de hoje é fé e prevenção, o impactando o Vale de Ossos Secos. Nós vamos agora também falar das pessoas que têm nos abençoado, dos nossos patrocinadores, as pessoas que têm tanto nos ajudado aqui no Protesto Protestante, aqui no Conexão Massa, né? E daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta. Você falou sobre o álcool e a maconha. Uhum. E também como tratar disso, porque imagine um filho que chega perto de você e fala assim, papai, aqui, o álcool mata mais do que a maconha. Como é que você vai, qual que você vai moralmente me falar? Como que eu vou explicar isso pro meu filho, né? Como que eu vou tratar esse assunto? Como que eu vou tratar isso com ele? Mas vamos lá. Vamos lá para as pessoas que têm nos abençoado e nos fortalecido aqui. Pessoal, EGR-Net, 1000 mega mais Max e Deezer por R$ 99,90. Nós temos aí você sempre conectado, né? No 989 22-2506 e também no 982-88-1495. Tem mais 2 telefones aí que você precisa entrar em contato conosco. No 3598-9508, 3533-3945, www.egrnet.com.br. Vem ser EGR-Net. Megatech Presbítero. Assistência técnica, o celular tá com arranhado, visor quebrado. Minha esposa tá precisando, viu? Nossa Deus, acho que esse ladrão fez raiva. Vamos lá pro vídeo hoje? É isso aí, bora. Afinal, qual a melhor marca de telefone? É Motorola. Isso é fácil. Dizem que Samsung trava. Eu acho um absurdo terrível. É um aparelho muito bom, pode comprar. Vou ter que trocar, cara. Esse Samsung tá travando demais. Traz o iPhone. Esse Motorola tem algum defeito? Pera aí. Tem gente que diz que é Xiaomi, que a câmera dele é melhor que o iPhone ainda. Essa selfie aqui mesmo foi gravada com o Xiaomi. Esquenta muito, a bateria não dura, a câmera é ruim, a tela não presta, a conector de carga é falha. Quais aplicativos instalados aqui? Preocupa não, o Tigrinho já tá aí. Nem pensa nisso. Frágil, pode desculpa, esquenta muito, já falei isso, né? Vou deixar claro que esquenta muito mesmo. Rapaz, eu tô em dúvida. Qual iPhone que eu escolho? Escolhe o Xiaomi, melhor. Cara, qual que é o 14 e qual que é o 13? Não importa, é tudo igual. A bateria é baixa, o Play Store sozinho. Dizem que bateria de iPhone não dura, é mó mentira isso aqui. Tá vendo aí? Perdoa, gente, tô filmando do iPhone, a bateria acabou. Vai funcionar de boa, aqui perto também. O que é isso aí, velho? O que tá acontecendo aí? Ele tá tentando arrumar um LG. Pai nosso que sais do céu, santificado seja vosso nome. Brincadeiras à parte, pessoal. Todos os telefones têm lados bons e lados ruins. O importante é você ter aquele que você pode comprar. Menos LG, né?
Megatech, pessoal. Megatech. Varejão Ideal Açougue, Hortifruti e Mercearia. Nós temos aí hoje uma promoção bacana pra vocês. Alô, amantes de um bom churrasco. No Varejão Ideal, o sabor é garantido com os nossos kits de churrasco. Kit Diamante, o mais top dos top. Kit Ouro, churrasco de respeito. Kit Prata, perfeita união de qualidade e economia. Kit Bronze, ideal para qualquer momento. É só escolher e chamar no delivery e o seu churrasco chega direto na sua casa. É isso aí, seu churrasco chega direto na sua casa, hein? Alô, Droga Marques. Nós estamos falando hoje aqui, né, de drogaria, de drogas, né, de remédios, tá aí, ó. Droga Marques. Tudo hoje, todo mundo precisa de uma droga. Infelizmente. Né? Infelizmente, todo mundo precisa de um paracetamol, todo mundo precisa de, sei lá, uma vitamina, alguma coisa. E tudo também tem alguns remédios ali. Hoje em dia tá difícil. Depois que você chega nos 30, 40 anos, você começa a fazer uma farmacinha dentro da sua casa. Droga Marques, pessoal, 971460293 no 3598-9018. Quero agradecer aqui o Rafael, olha que melhorou demais esse negócio aí, viu, Rafael? Isso aí ficou bom, viu? Aí, ó, eles estão aí no Instagram deles, é Droga Marques Vila Ideal, tudo junto, de segunda a sábado, de 8 às 20 horas, domingos e feriados. Vai lá na Droga Marques, lá, você que precisa de um remédio, uma vitamina, vai lá na Droga Marques, você vai ser bem atendido. É isso aí, então vamos lá. Edmar, voltando aqui para nós terminarmos, que infelizmente passa muito rápido. Já foi. Vamos lá. Tá bom. Pra gente não estar aqui fazendo apologia às drogas, pra as pessoas acharem que a gente tá fazendo apologia. Não é aqui o nosso papel, né? Pastor da esquerda, daqui a pouco você fala que a gente tá fazendo apologia. Não é isso. De maneira nenhuma. Tá, aí... Hoje os jovens estão cada vez mais cheios de argumentos. Correto. E você trouxe um argumento aqui poderoso, que, né? Meu filho chega perto de mim e fala assim, ó, papai, tá aqui, ó, um dado. O álcool mata mais do que a maconha. Uhum. Do que o canabidiol, sei lá. E que hoje também o canabidiol é tratado como remédio, né? O cigarro de maconha, que é feito da planta cannabis, isso. Ela tem dois elementos primordiais nisso. O primeiro é o THC. É ele que vai estimular o cérebro para dar o barato. Para que o cérebro estimule o corpo para dar dopamina e a pessoa se sente bem com a droga. O outro é o CDB. O CDB é um outro elemento que está dentro da planta que serve para aliviar a depressão, para aliviar a insônia, para aliviar o CDB, canabidiol. Canabidiol. Exatamente. Então tá, aí meu filho chega lá e fala assim aqui, papai, eu posso fumar maconha. E aí, como é que eu vou tratar isso com ele? Bom, primeira coisa, a gente não educa ninguém pelas palavras, a gente educa pelo exemplo. Ainda mais hoje em dia, que os adolescentes estão muito mais inteirados sobre informações que a gente, talvez na época, a gente não tinha. O nosso mundo era fechado. Não existia internet, pelo menos na minha infância não tinha. Na minha adolescência não tinha. Então, hoje eles são muito mais antenados de informações de todos os tipos que nós. Então, em informação eles ganham. A primeira coisa é argumento. Segunda é você identificar, mas por que você acha que não tem mal nenhum? Você precisa devolver para ele a pergunta. Por que você acha? Concordo com você que o álcool mata. Mas a maconha não resolverá o teu problema, assim como o álcool também não vai resolver o seu. Então a gente precisa ser honesto. Sim. Todos os dois é drogas. Mas por que eu estou usando uma e por que eu estou usando a outra? É a mesma coisa de você pegar assim, assim, talvez um grosso modo explicado assim, ó. Aqui tem um 38, aqui tem uma bazuca. Né? A bazuca é o álcool, 38. Ambos matam do mesmo jeito. Você quer morrer. Exatamente. Você quer morrer pelo qual? Por qual que você quer caminhar? Você fez algo bom, e é esse sentido aí mesmo. Você vai pegar uma garrucha, uma espingarda, algo que vai te matar aos poucos, vai te trazer algum problema, com certeza vai trazer problema, ou o álcool que, como o senhor disse, mata mais, é mais cruel. Destrói muito mais famílias. O álcool está presente. Porque também é algo não controlado. É algo livre para quem quiser. Exato. É a droga lícita. Ela não deixa de ser droga. Sim. Ela só não tem criminalização ao usar. Só tem criminalização se você transportar ela de maneira legal. Mas se você transportar um caminhão de cachaça e tiver uma nota fiscal, você está transportando droga. Pode morrer dele. Não, você pode enfiar para dentro daquela garrafa e tomar ela todinha. Faz diferença nenhuma.
E aí que está o nosso problema, que a gente acha que droga ilícita é mais droga do que a lícita. Porque ela é ilícita. Porque O a nome já- diferença é que a droga entorpecente te dá o prazer, algo que a droga medicamentosa não dá. Então, primeiro, a gente precisa compreender a motivação por trás disso. O jovem tem, a maioria das vezes, a motivação pelo momento que ele está vivendo. Os amigos que já fazem uso da droga. Então ele ali, para enturmar com aquele grupo, ele acaba usando. A própria situação que ele está vivendo, que é um período de muita mudança. E também, que a gente não pode ignorar, pastores, é o ambiente que ele vive dentro de casa. Faz muito parte, né? Muita coisa. Aí eu falo também como alguém que atua no conselho tutelar. Tem muitos ambientes insalubres para criança e para adolescente. Nós trabalhamos com extrema vulnerabilidade. E a extrema vulnerabilidade traz vários sofrimentos. E a droga é um pilar daquele lugar para a pessoa. Mas ela é destrutiva para os demais. Então tem muitas crianças e muitos adolescentes que eles já estão inseridos no mundo das drogas. Eu já ouvi falar Pelos algumas pessoas que pais. usam droga, que o primeiro passaporte para usar uma maconha ou algo pior é o álcool. É aquilo que dá. Os jovens falam, né? Que vai pra festa. O passaporte, nós começamos a usar o álcool, o alcoolismo, e daqui a pouco vem a droga consequência. Eu diria que é a causa ou a motivação. Não importa de onde que vem o sofrimento, ele existe. E a droga é uma forma de anestesiar esse sofrimento, esse incômodo. Então não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu estou na vulnerabilidade ou se eu não estou na vulnerabilidade. Essas situações pode favorecer, mas ela não determina. Por quê? Aí eu falo de mim. Meu pai teve que passar pelo Alcoólicos Anônimos. Na minha família não tem ninguém com problema de álcool, nem de drogas. E nós fomos educados, digamos assim, nós vivemos numa situação de muita vulnerabilidade. Entendi. Mas ali existia pessoas que pensava diferente, foi também educado de maneira diferente, porque o meu pai poderia fazer uso do álcool e tabaco, mas ele não aceitava que os filhos fizessem, ainda que eles fizeram o uso do tabaco e do álcool, mas meu pai não aceitava isso. Então, de uma certa maneira, teve alguém que pudesse orientar, que a experiência deles, ele não queria que os filhos entrassem nesse mundo. Então o fato de eu estar num contexto cheio de drogas não é determinante para eu usar droga. Mas se eu estiver num momento de fragilidade e a dor que eu estou sentindo, seja ela emocional, psíquica ou até física, isso sim pode favorecer eu começar a fazer uso de drogas, lícita ou ilícita, para lidar com as situações que eu não consigo lidar de outra forma. Presbítero Rogério, deixa suas palavras aí para esse povo abençoado que tanto nos vê. E assim, a parte científica que eu vou deixar pro nosso irmão, mas eu vou falar da fé, né? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento de todas as coisas. E é através da fé que nós movemos quaisquer coisas. Embora nós temos aí a ciência que nos ajuda em muito, a Bíblia diz que o dom da ciência vem de Deus também. Todas as coisas benéficas para a saúde mental, espiritual, física, vem de Deus. E é Deus que deu o dom para o homem, a capacidade de pensar em criar coisas para nos ajudar. Então, assim, Deus está no controle de todas as coisas, mas não nos previne de também ter responsabilidade com a vida. Usar a fé e a ciência em favor do ser humano para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Edmar. Eu quero agradecer pela oportunidade de falar sobre isso e quero deixar um recado aqui para quem está nos vendo depois, nos ver depois, é que se você está num ambiente de igreja, converse aí com a sua liderança, porque nós queremos alcançar as igrejas. O trabalho que eu estou ajudando a construir é exatamente contando com as igrejas, para que a gente possa capacitar mais pessoas para que a comunidade seja melhor atendida, unindo fé e prevenção. Agora, por que o Vale de Ossos Secos? Pastores, tem uma coisa ali que para mim fez todo sentido quando eu compreendi aonde é que nós temos que lidar. Quando o Ezequiel fala sobre devolve para Deus, tu sabes, Deus vai dizer para ele no verso 9 do capítulo 37 o seguinte: Ezequiel, profetiza no Espírito. Aqui está o caminho que o médico não pode fazer. O psiquiatra não pode fazer.
O especialista que recebeu prêmio da ONU não pode fazer. Poder e autoridade foi dado para aqueles que creem em Cristo, e ele não precisa de medicina para isso. Quando Ezequiel enxerga que existe um lugar que está morrendo, e é o lugar que morreu há muito tempo, que é o lugar espiritual, você não consegue alcançar o espírito. E é por isso que Deus está falando com Ezequiel, profetiza, mas não é qualquer lugar. Ele está dizendo no verso 9, profetiza no espírito. Por quê? Porque o espírito consegue manter uma carne firme, mas a carne não consegue manter o espírito no lugar. E é por isso que primeiro ele fala, põe o espírito de pé, depois eu coloco a carne no lugar. Então quando esse pai não for atingido pelas coisas naturais, ele vai ser atingido pelas coisas espirituais. Se ele não for atingido, se ele não for alcançado pelas coisas espirituais, ele vai ser alcançado pelas coisas naturais. É isso aí. Lembrando, pessoal, que dentro dessas maravilhas todas aqui que eles estão falando, Paulo, como o presbítero falou, recomenda a Tito, a Timóteo, se eu não me engano é a Timóteo, que tome ali um pouco de vinho com água, né? Mas também eu acho interessante que o próprio Jesus também cura uma febre da sogra de Pedro. Então, ao mesmo passo que a gente tem que ter a prevenção, nós vemos também que nós temos a fé. Às vezes eu falo na igreja que o nosso problema é assim, deu uma dor de cabeça, você pensa logo no remédio, né? Exato. Porque às vezes não vai exercer um pouco da fé, né? E Jesus também cura uma dor de cabeça, Jesus também cura uma febre. Exemplo né? nítido na Bíblia. Então assim, a gente tem que unir ciência e fé. Nunca foi algo, na minha visão, dos meus estudos, um lá e um cá. Sempre foi coisas que andam juntas. A partir do momento também que existe uma pseudociência rodando por aí, né? Mas enfim, aquela ciência verdadeira que vem da parte de Deus. E 1 Coríntios 6,12, eu quero terminar aqui dizendo assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, o cerne de tudo é não deixar nada dominar as nossas vidas, a não ser o Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer a vida do nosso amado Edmar. Volte mais vezes sobre o projeto que o senhor está desenvolvendo. Deixo a porta da Igreja Batista Gênesis aberta para o senhor entrar lá e desempenhar esse projeto que é fé e prevenção aí, falando sobre todas essas questões que o senhor já garimpou, já estudou e tem hoje no coração a vontade de fazer, tá bom? A Igreja Batista Gênesis está aí de portas abertas. E deixo o recado aqui para como ele mesmo disse, igrejas, vamos atentar para esses trabalhos como o do nosso amado Edmar aqui. Quer deixar alguma rede social, algum número de telefone, alguma coisa assim? Bom, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, vocês podem ir no Instagram, Ed Martins, numeral 7, ponto oficial, ou Prevencão e Ação, ponto oficial. Vocês vão encontrar meu trabalho lá. Se precisar de alguma informação, 990 6190. Esse é o meu número também. Se você precisar de alguma informação, terei o maior prazer de atender. Também estou lá no Conselho Tutelar, que fica na rua Arthur Campos 146, ali próximo ao teatro. Se você tiver, principalmente, se você souber, faça a denúncia. Não deixe que uma criança ou adolescente sofra maus tratos. Diz que 100, pode ir no Conselho Tutelar, ligar para o Conselho Tutelar, que certamente a gente vai tentar tratar essa situação da melhor maneira possível. Amém, Deus abençoe. Queridos, até a próxima segunda-feira, às 19 horas, Protesto Protestante aqui. Já tô com saudade de vocês, viu? Até mais. Deus abençoe a vida.